Muito bom dia! Está começando o meu, o seu, o nosso dedinho de prosa. Vem chegando, deixa eu já chamar aqui. Venha, mulher! Bom dia, minha gente! Bom dia, bom dia! Sim, bora! Bom dia, Natasha! Bom Olha dia! ela com a caneca uniformizada hoje, porque ontem ela esqueceu, meu povo. Ah, agora sim, Natasha. Agora sim. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Ó o povo aqui chegando. Ah, Natasha, já passa recado para esse povo aí. O que a gente tem essa semana? Vamos lá. Ah, além de tudo que a gente tem essa semana que Natasha vai falar, nós temos sexta-feira um lançamento de livro virtual. É o livro 2 da trilogia da Natasha. Vocês não podem perder. Hoje vai sair a arte de divulgação. Vocês nos ajudem a compartilhar para que possa chegar a mais e mais pessoas para saberem desse super livro. Agora sim, eu vou deixar a Natasha falar. Vai lá, Natasha. Exato. Na verdade, eu venho já divulgando ele, mas sexta-feira é o lançamento oficial, né? Pois é. Então, vamos lá. Quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, nós temos uma entrevista com o Luxor Crown, né? Que é o Washington Luiz, um grande poeta. Então, nós aguardamos vocês para conhecer um pouquinho mais sobre ele e sobre a obra que ele traz, né? Aurora Tardia, onde o tempo não tem espaço, que é onde ele conseguiu fazer uma coletânea aí dos seus poemas, tá? E sexta-feira, logo depois do almoço, às 14 horas, horário de Brasília, nós temos uma apresentação e análise do livro da Alonso. Ádia Alonso, né? Uma grande amiga e parceira nossa. Ela traz, então, o livro que nós vamos apresentar é Em Nome do Amor, Procura-se Zoe. Esse livro promete, hein? Olha, logo pela capa, a gente já fica assim toda, porque ó, vem coisa muito boa por aí. Eu tô ansiosíssima e quero saber aí de vocês como é que tá essa manhã. A Zan tá por aqui. Bom dia, querida Zan. Ah, gente, hoje nós vamos trazer conto da Conceição Evaristo. Já ouviram falar sobre essa grande escritora? Já ouviu, Natasha? Eu já ouvi, inclusive vi ela no carnaval, toda linda. Ela desfilou Portela. pela Portela, que teve uma maravilhosa temática aí sobre a negritude feminina. Foi incrível, incrível. Bom, Conceição Evaristo é um grande marco aí para a literatura brasileira. É uma mulher, ela mesma diz que escreve há tanto tempo e foi fazer sucesso aos 70 anos. Ela que tem muito a nos ensinar. Eu mesma estou bebendo bastante dessa fonte na escrita do meu livro. Ó, a Miriam chegando. Bom dia, querida. Boas energias e muitas leituras para você também. Marcos Toca do Aventureiro. Ó, a capa do livro, Olhos d'Água. Eu tô aqui com a capa preta e branca, na verdade, que eu tô com a versão digital, certo? Olhos d'Água. Gente, livro maravilhoso, um livro recheadinho de contos incríveis que vão falar sobre realidades. E eu adoro uma coisa assim, né, gente? Adoro quando falamos sobre realidades, realidades brasileiríssimas, realidades que fazem parte do cotidiano brasileiro. Conceição Evaristo vem trazendo, e claro que eu não podia, né, conhecer Conceição Evaristo, conhecer do trabalho dela e deixar isso aí guardadinho. Não, né? Eu preciso compartilhar com vocês. Eu preciso fazer com que vocês também sintam sintam a sensibilidade que ela tem diante dos contos e, claro, a maravilha que ela vem trazendo dentro dele. E é tão bacana que até o prefácio do livro, Olhos d'Água, ele é um conto maravilhoso. Bom, sem mais delongas, eu vou começar a leitura do conto que deu nome ao livro, Olhos d'Água. Estão preparados, meu povo?
Estamos trazendo literatura real aqui para vocês. Simbora, simbora. Conceição Evaristo, então, vem aqui para nós. Qual conto vocês mais gostaram? O Marcos perguntando. Depende, Marcos, da Conceição ou você está fazendo referência a outros autores? Diga lá pra gente, explica melhor essa sua pergunta aí, porque eu tô de manhã, eu tô ainda assim no, né? Manivela que o sistema tá começando. Bom, olhos d'água. Atenção, atenção, meu povo, Conceição Evaristo. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando. E não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, martelando. De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses. Posso dizer, entre um a fazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta, carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades. Como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio, uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida, bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sob a água solitária que fervia na panela. Cheia de fome, parecia debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava
em seu trono um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à Senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esses e outros jogos para distrair a nossa fome, e a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada um de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse, e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor da minha mãe nos dias de fortes chuvas. E em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida, para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida. Não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres da minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas nossas ancestrais que, desde a África, vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossos iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz, voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe. Sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas, por isso prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum, rios calmos
mas profundos e enganosos, para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de Mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às minhas. Hoje, quando alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com o gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma. Ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? E assim encerramos o conto intitulado Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. E é isso, Natasha. Qual a tua concepção? Eu já li esse conto em algum momento do ano passado, não vou lembrar exatamente quando, mas quando você começou, eu já fui retomando ele, né? E é um conto muito, muito bacana, muito lindo, onde ela descreve, em poucas palavras, como a vida, né? A vida ali, a gente não pode confirmar se é dela ou se é da personagem, mas tudo indica que ela traz uma bagagem de experiência pessoal ali, né? E fez com que eu relembrasse, por exemplo, ela traz a pergunta no decorrer do conto, né, de que olhos, de que cor eram os olhos da minha mãe. Mas ela faz com que a gente também resgate as nossas histórias de infância, que a gente relembre os cheiros do passado, os aromas, o som, né? E isso é muito gostoso, né? Nesse tempo em que você estava lendo, não sei se quem está nos acompanhando ou vai ver depois, também tenha feito esse paralelo, né? De lembrar um pouquinho da sua origem. Exato, exato. E tem um sofrimento resgatado, um sofrimento que preenche. Natasha já pegou o relógio. E esse sofrimento, ela transforma. A gente tem uma figura de linguagem que chama eufemismo. Então, ela, de certa forma, traz um eufemismo poético. O eufemismo, ele suaviza aquilo que pode ferir diante da palavra. Então, ela traz uma linguagem poética para justamente suavizar as palavras ali trazidas. Eu fico mais encantada ainda quando ela, claro, né, tristeza pela fome e miséria, mas ao mesmo tempo o encantamento quando ela traz a percepção dos jogos que a mãe fazia para distrair a fome das crianças. O imaginar que elas estavam deglutindo um pedaço de nuvem tinha que ser aquilo muito rápido, porque ela tinha que, as crianças tinham que, né, deglutir de uma forma muito rápida no imagético da figura da nuvem. Esse conto nos convida, esse e muitos outros, dentro desse livro Olhos d'Água, que Conceição Evaristo nos contempla enquanto brasileiros. Gente, nós precisamos fazer leituras que também falem sobre o nosso Brasil. Se nós, enquanto escritores brasileiros, queremos que a nossa cultura se enriqueça cada vez mais e seja cada vez mais deleitada, apreciada, valorizada por nós, enquanto literatura, enquanto produção,
poética, enfim, relativa à prosa, seja romance, tudo que virá, nós precisamos resgatar as nossas culturas, os nossos ancestrais, aquilo que também faz parte de uma realidade. Eu sei que às vezes para algumas pessoas a realidade parece tão crua e talvez é, é melhor a gente imaginar uma história mais bonita, mais encantadora, que faça a gente fantasiar mais e mais o sofrimento, mas nós também precisamos beber dessa fonte da realidade brasileira para que a gente consiga cada vez mais apresentar também a nossa identidade. Não estou aqui menosprezando de forma alguma a fantasia, né, o fantástico, nada disso. Mas sempre que possível, perdão, que estejamos alertas para trazer dentro da nossa literatura algo brasileiríssimo. Nós precisamos disso. Reafirmar sempre, sempre a nossa identidade verde e amarela. Fiquemos atentos aí, meu povo. E é isso, gente. Virgínia passando por aqui desejando bom dia. A Zan querendo quebrar o relógio aqui. Marcos também aqui falando. Ó, Zan falou que o conto é lindo. Marcos aqui colocou, né, um monte de coisa aqui chorando. Falou, né, Mama, Oxumi, Aie, Iê. Poesia viva também por aqui. Ó, ele falou que quando falou Iabá até arrepiei. Quando falou Iabá até arrepiei. Lindo, profundo, Renuca por aqui. Professor Loísio, ou professora Loísio, estreia de mãe, o que você vai ser quando envelhecer? Olha aqui, que querido, que página intrigante. Amei, amei o nome da página. Conceição, qual conto vocês mais gostaram? É difícil a gente determinar apenas um. Eu prefiro ficar aqui na neutralidade. Mas confesso que o conto que dá nome ao livro, ele bate forte, sabe? Bate bem forte aqui dentro. Primeira vez que eu li, eu fiquei num estado assim que foi difícil voltar a mim mesma. Fiquei lá dentro desse passado que Conceição traz e do passado que talvez para nós esteja tão distante, mas que pode ser, inclusive, a realidade de muitas famílias, né? Bom, deixemos aí. Vocês, de que cor são os olhos das mães de vocês? Pensemos isso, né? Pensemos isso com maior profundidade. O quanto nossas mães já passaram para nos manter de pé, não é isso? Então vamos lá, minha gente. Desejo aqui um excelente dia. Aproveita para ligar para sua mãe, para dar um oi, para fazer uma visita. Natasha consegue ir no quartinho do lado ali, dar uma olhada na mãe dela. Gente, muito obrigada pela audiência, pela companhia de vocês. E é aí, só desejar uma excelente terça-feira. Fiquem ligadinhos nas novidades. Natasha? É isso. Não só necessariamente as mães, mas aquela pessoa que você tem tanto carinho, né? Acho que não Muitas custa vezes são nada. avós. Exato, né? E, bom, desejar aí uma excelente terça-feira para todos. Para quem entrou agora no finalzinho aqui do conto, fica o convite para que volte, né, daqui a pouquinho e assista novamente, porque foi um conto muito bacana, muito lindo, que fez com que a gente pudesse refletir bastante, né? Com A certeza. realidade de muitos e muitos, infelizmente. Tá joia? Um beijo a Exato. todos. Beijo grande. Até mais.